eu sou Maíra Gouveia e apresento a vocês o Diário de Notícias. Começamos o nosso jornal falando sobre desemprego. O desemprego ficou em 12,4% no trimestre encerrado em setembro, a menor taxa do ano, segundo dados do PNAD contínua, divulgados na última terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em relação ao trimestre anterior, de abril a junho, quando o índice ficou em 13%, a queda foi de 0,6 ponto percentual. Já na mesma comparação com o mesmo trimestre de 2016, quando a taxa chegou a 11,8%, houve alta, também de 0,6 ponto percentual. Em setembro, a população desocupada foi registrada em 13 milhões de pessoas. O número representa uma queda de 3,9% em relação ao trimestre anterior. Frente ao mesmo trimestre do ano anterior, o número de desocupados subiu 7,8%. A maior queda partiu dos trabalhadores das áreas de agricultura e construção. Com a queda do desemprego, a população ocupada aumentou e chegou a 91,3 milhões de pessoas, uma alta de 1,2% em relação ao trimestre anterior e de 1,6% sobre 2016. Mesmo assim, o número de empregados com carteira de trabalho assinada ficou estável em 33,3 milhões de pessoas, na comparação com o trimestre de abril a junho. Já na mesma comparação com o mesmo período do ano passado, o número caiu 2,4%, ou seja, cerca de 800 mil pessoas perderam registro na carteira. Segundo os grupamentos de atividade, aumentou o número de ocupados nos ramos de alojamento e alimentação, informação, comunicação, atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, e a administração pública. A Companhia de Engenharia de Tráfego começou a fiscalizar nesta semana o motorista pela velocidade média que ele leva de um ponto a outro em determinadas vias de São Paulo. A medida tem como objetivo combater o hábito que alguns condutores têm de tirar o pé do acelerador apenas quando estão perto dos radares. A nova medição não vai gerar multas por se tratar de uma ação educativa. Os radares estão posicionados nas avenidas Jaco Pêssego, 23 de Maio, Bandeirantes e na pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Ayrton Senna. Como a legislação federal não permite a aplicação de multas com esse tipo de fiscalização, os motoristas que forem flagrados apenas receberão uma carta notificando o excesso de velocidade. Não haverá multa nem pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Os radares, porém, seguirão multando quem for flagrado acima da velocidade permitida. A partir de agora, o motorista que acumular 20 pontos ou mais na carteira de habilitação estará sujeito a uma suspensão da CNH por no mínimo 6 meses, segundo o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo. Antes, o tempo mínimo era de 1 mês. A pontuação vale para infrações cometidas desde o dia 1º de novembro de 2016. A decisão vale para todo o país. O período maior de suspensão foi estabelecido pela Lei Federal número 13.281, que promoveu alterações no Código de Trânsito Brasileiro. Em vigor desde novembro de 2016, a norma produzirá efeitos nos processos de suspensão a partir de agora, porque o condutor é penalizado ao somar ou ultrapassar 20 pontos no período de 12 meses, contados a partir da primeira infração. Motoristas reincidentes na perda de CNH no período de 1 ano receberão a pena mínima de 8 meses. Atualmente, nesses casos, é de 6 meses. Já o tempo máximo permanece em 24 meses. De janeiro a setembro, mais de 424 mil condutores tiveram a habilitação suspensa no estado. Na cidade de São Paulo, foram mais de 187 mil condutores no período. O condutor não tem a habilitação suspensa imediatamente após somar os 20 pontos na CNH. Ele é notificado pelo Detran São Paulo sobre a abertura do processo e tem o direito de apresentar defesa em diversas instâncias, conforme garante a legislação federal. O recurso pode ser apresentado de forma online no portal www.detran.sp.gov.br. Ao ter a suspensão decretada, o cidadão recebe uma notificação
para comparecer à unidade do Detran São Paulo, entregar a habilitação e assinar o termo de suspensão, quando terá início o cumprimento da pena. A partir desse momento, o motorista está impedido de dirigir. Caso conduza qualquer veículo, poderá ter a habilitação cassada por até 2 anos. Depois de cumprir a suspensão, a CNH será restituída e o motorista poderá voltar ao volante após apresentar o certificado de conclusão do curso de reciclagem, oferecido pelo Centro de Formação de Condutores, de forma presencial ou à distância. Quem tem a habilitação cassada, além da reciclagem, tem que refazer os exames médico, psicotécnico, teórico e prático de direção veicular. E agora chegou o momento do nosso quadro Eventos, aqui no Diário de Notícias. Zé Ramalho faz show em São Paulo no dia 18 de novembro, sábado, às 22 horas, no Tom Brasil. O evento faz parte da turnê de comemoração dos 40 anos de carreira do artista e o repertório conta com seus maiores sucessos. Os ingressos podem ser comprados por preços que variam entre R$ 150 e R$ 260, através do site Ingresso Rápido. Este foi o nosso Diário de Notícias. Curta, comenta e compartilhe com seus amigos e familiares a nossa Web TV. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube. Assim você poderá ficar por dentro da nossa programação a qualquer hora do dia. www.alfaomega.tv.br